Shabbat Shalom, meus queridos alunos, almas preciosas. Eu sou Moreh Asher Menashe Ben Yehoshua, e com o coração transbordando de alegria, dou-lhes as boas-vindas a este nosso santuário de aprendizado, neste momento sagrado em que o Shabat desce sobre nós, e com ele a dádiva da Neshama Yeterá. Esta alma adicional, como nos ensinam nossos sábios no Talmud, em Bezá 16a, e como a literatura cabalística expande com tanta profundidade, não é meramente um acréscimo de energia. É uma expansão da consciência, uma capacidade aguçada para apreender as verdades espirituais mais recônditas, tornando o Shabat o momento primordial para ensinamentos como o que compartilharemos hoje. O Zohar HaKadosh nos revela que, ao retornar às esferas celestiais após o Shabat, esta Neshama Yeterá é inquirida sobre os novos entendimentos da Torá que adquiriu durante sua estadia terrena. E cada nova pérola de sabedoria descoberta é considerada como se tivesse criado novos céus. Pensem na magnitude disso. Nosso aprendizado, nossa conexão neste dia sagrado, tem o poder de participar da própria criação. Neste instante, enquanto a rainha Shabat nos envolve com seu manto de paz, convido cada um de vocês a sentir essa pulsação mais profunda, esse anseio inato da alma por conexão, por significado, por uma bênção que transcenda o efêmero. Ó que verdadeiramente ser abençoado. Como podemos nos tornar canais vivos dessa bênção em um mundo que tanto anseia por ela? Esta noite, embarcaremos juntos numa jornada ao coração desta questão sagrada. O que significa receber a plenitude do fluxo divino em nossas vidas. E mais crucialmente, como preparamos a nós mesmos, nossos corações, nossas mentes, nossas almas, para sermos receptáculos dignos e eficazes dessa torrente de santidade. Enquanto nos preparamos para mergulhar nas profundezas da sabedoria, peço que, se estas palavras tocarem seus corações, vocês curtam este vídeo, compartilhem com aqueles que buscam luz, se inscrevam em nosso canal para continuarmos crescendo juntos nesta jornada e, claro, deixem seus comentários, suas perguntas, suas reflexões. Tua participação enriquece nossa jornada coletiva e nos ajuda a espalhar estas centelhas de luz. Há apenas 6 dias, estávamos imersos na luz indescritível de Shavuot, revivendo o momento em que o Eterno, bendito seja, nos presenteou com sua Torá, a planta da criação, a própria sabedoria com a qual ele criou todos os mundos. Essa revelação no Sinai não foi um evento isolado, congelado no tempo, mas uma fonte perene de sabedoria e inspiração que continua a fluir para nós, especialmente quando abrimos nossos corações e mentes para recebê-la. A Parashá desta semana, Nasso, que frequentemente se segue a Shavuot, chega em um momento perfeito, pois, como ensinam nossos místicos, as bênçãos contidas nela, especialmente a Birkat Kohanim, vêm para guardar e selar toda a luz espiritual que recebemos em Shavuot, ajudando-nos a construir uma ponte entre a experiência espiritual rarefeita da festa das semanas e as tarefas e desafios de nossa vida cotidiana. E agora, a Parashat desta semana, Nasso, nos convida a internalizar essa revelação através do serviço sagrado, da pureza e da dedicação. Nasso, uma palavra que carrega os significados de elevar, erguer ou contar, nos chama a elevar nossas vidas e a nos contarmos entre aqueles que se dedicam ao serviço divino. Esta Parashá é a mais longa de toda a Torá em número de letras, palavras e versículos, e ela abrange uma vasta gama de temas. Os deveres sacerdotais e o serviço dos levitas, como as famílias de Gershon e Merari no transporte e cuidado do tabernáculo, as leis relativas à purificação do acampamento, removendo aqueles que estão ritualmente impuros para manter a santidade do espaço onde a Shekinah reside, a complexa e sensível lei da Sotá, a esposa suspeita de infidelidade, que reflete a profunda preocupação da Torá com a fidelidade conjugal e a pureza comunitária, e o voto do Nazir, um indivíduo que escolhe se dedicar a um nível mais elevado de santidade, abstendo-se de vinho, de cortar o cabelo e do contato com os mortos, elevando-se temporariamente a uma posição semelhante à de um sacerdote. Todos esses elementos, desde o serviço comunitário dos levitas até a consagração individual do Nazir e a dedicação dos príncipes das tribos que trouxeram suas oferendas para a consagração do tabernáculo, tecem um rico tapete de compromisso e santidade. Eles formam uma ponte natural da revelação sublime de Shavuot para a aplicação prática e dedicada da santidade em cada aspecto da vida.
A própria estrutura da Paraxá, começando com o censo e a organização do serviço dos levitas, e culminando com as oferendas dos príncipes para o Mishkan, demonstra uma progressão, da aceitação da Torá, Shavuot, para a sua implementação ordenada e dedicada no santuário e na vida da nação. Nossos estudos do Zohar esta semana, mergulhando nos volumes iniciais que cobrem as Parashiot de Bereshit e Shemot, nos lembraram da constante e dinâmica interação entre o mundo físico e as realidades espirituais, da presença imanente da Shekinah, a presença divina, da dança da luz divina, o Shefa, o fluxo divino que anima e sustenta toda a existência. O Zohar nos ensina repetidamente que cada mitzvah, cada mandamento cumprido com intenção e amor, é um ato de unificação cósmica, um Yehud, que atrai a luz infinita para dentro dos vasos da criação. Cada momento de techuvá, de arrependimento sincero, é retorno ao caminho divino, reabre canais para essa luz, curando fraturas nos mundos superiores e inferiores. Uma das lições fundamentais que permeia os primeiros volumes do Zohar é a centralidade do amor, a Havá. O Zohar HaKadosh enfatiza que o amor é a atmosfera na qual a presença divina se manifesta e através da qual as bênçãos fluem. Este amor, a Ahavat Israel, amor pelo próximo, e a Ahavat Hashem, amor por Deus, é o que permite que a Shekinah repouse sobre Israel e através de Israel sobre o mundo. E como veremos, este mesmo amor é a condição essencial para a eficácia da Birkat Kohanim, pois o Zohar nos diz que os Kohanim são, por sua própria natureza espiritual herdada de Aaron a Cohen, canais de Hesed, de amor e bondade divina. Assim, os ensinamentos fundamentais sobre a luz divina, a Shekinah, o poder das mitzvot e a necessidade de Teshuvah e Ahavá, que encontramos nos primeiros volumes do Zohar, fornecem o alicerce indispensável para compreendermos a mecânica espiritual profunda da bênção sacerdotal que está no coração da nossa Paraxá. No coração de Nasso, encontramos a joia radiante da Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, conforme registrada em Bamidbar, o livro dos Números, capítulo 6, versículos 22 a 27. São palavras que ecoam através dos milênios, proferidas diariamente em nossas sinagogas, usadas para abençoar nossos filhos nas noites de Shabat, e que trazem consolo e esperança a inúmeras almas. Vamos recitá-las juntos, lentamente, com a intenção de abrir nossos corações para o fluxo divino que elas invocam. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Yair Adonai panav eilecha viruneka. Que o Eterno ilumine sua face sobre ti e te agracie. Is Adonai panav eilecha veiazen lecha shalom. Que o Eterno eleve sua face a ti e te conceda paz. A Torá nos instrui, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, e porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Esta passagem é crucial. Os Kohanim, os sacerdotes descendentes de Aaron, são os canais designados, os embaixadores da bênção. Eles pronunciam as palavras, elevam suas mãos em um gesto sagrado, mas a fonte última, o doador de toda bondade, é o próprio Akadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele. O Zohar, em sua sabedoria penetrante, nos ensina que um Cohen que não ama o povo, ou um Cohen que não é amado pelo povo, não deve levantar suas mãos para abençoar. Este amor mútuo, esta conexão de coração, é o conduto essencial através do qual a bênção pode fluir. O Cohen não é um mágico que conjura bênçãos por seu próprio poder. Ele é um servo humilde, um canal purificado pelo amor, através do qual a vontade divina de abençoar se manifesta. Meus amados, aqui entramos no Sodot, nos segredos mais profundos desta bênção. O Arizal, o Rabi Isaac Luria, de abençoada memória, o leão da Kabbalah, nos revela em seus escritos, particularmente no Sha'ar HaKavanot, que a Birkat Kohanim é um mecanismo celestial de extraordinária potência. É um portal através do qual os Mohin, as luzes intelectuais superiores, as emanações da sabedoria e entendimento divinos, e o Shefa, o fluxo abundante da vitalidade e bênção divinas, descem para o nosso mundo e especificamente para a estrutura espiritual conhecida como Zeir Anpin, o semblante menor, representando o aspecto imanente de Deus que interage com a criação e, por extensão, para cada alma de Israel. Vamos contemplar a estrutura tripla da bênção e como ela se relaciona com as Sefirot, os atributos divinos. O primeiro verso, Yevarechecha Adonai veishmerecha, que o Eterno te abençoe e te guarde, com suas 3 palavras e 15 letras, está primordialmente associado à Sefirá de Hesed, amor, bondade. Yevarechecha, que ele te abençoe, é o derramar generoso do fluxo de Hesed.
Veishmereha et guarde é a manifestação da Sefirá de Gevurá, força, julgamento, discernimento, operando dentro de Hesed. Esta Gevurá não e para restringir a bênção, mas para protegê-la, para garantir que ela seja recebida de forma equilibrada, que não se dissipe ou seja mal utilizada, e para nos proteger de influências negativas que poderiam obstruir essa bênção. O Arizal detalha que neste verso ocorre a entrada dos Mohin de Rohimá, sabedoria divina, provenientes de dois níveis. O nível inferior, chamado de Lamed do Tselen, a letra Lamed da imagem divina, e o nível superior, chamado de Men do Tselen, a letra Men da imagem divina. Além disso, os 10 Hassadim, aspectos manifestos de Hesed, que emanam de Da'at, conhecimento, a Sefirá oculta que unifica Rohimá e Biná, do nível Men também são atraídos aqui. Especificamente, a palavra Yevareheha corresponde a Rohimá de Lamed. O nome divino Amonai invoca a Rohimá de Men, e Veishmereha canaliza os 10 Hassadim de Da'at de Men. O segundo verso, Yair Adonai panav elecha virhuneka, que o Eterno ilumine sua face sobre ti e te agracie. Com suas 5 palavras e 20 letras, nos eleva e atrai luz da Sefirá de Tiferet, beleza, harmonia, compaixão. Tiferet é frequentemente descrita como o tronco da árvore sefirótica, harmonizando o Hesed da direita com a Gevurá da esquerda. A iluminação da face divina, Panav, é a revelação desta harmonia e compaixão. Yair, que ele ilumine, é a emanação direta de Tiferet. Virhuneka et Agraci é a concessão de Ren, graça, que é um aspecto particular de Hesed que se manifesta através de Tiferet, um favor imerecido que flui da beleza e da harmonia divinas. Segundo o Arizal, este verso facilita a entrada dos Mohin de Biná, entendimento divino dos níveis Lamed e Men. Adicionalmente, aspectos de Rohimá e Hassadim do nível Men também são ativados. A palavra Yair está ligada a Biná de Lamed, Amonai a Biná de Men, Panav a Rohimá de Lamed, Eilecha aos Hassadim de Men, e Virhuneka novamente a Rohimá de Men. O terceiro verso, Yis Adonai panav eilecha veiazen lecha shalom, que o Eterno eleve sua face a ti e te conceda paz, com suas 7 palavras e 25 letras, nos conduz a uma conexão ainda mais íntima. Elevar sua face, Yis panav, sugere uma superação de qualquer ocultação, um olhar direto e favorável que transcende o julgamento estrito. Este verso extrai sua influência das sefirot inferiores de Netzah, vitória, perseverança e Od, glória, esplendor, que são os canais através dos quais as energias das sefirot superiores são transmitidas, é de Yesod, fundamento, que coleta e focaliza todo o fluxo divino antes de sua manifestação em Malhut, reino, o nosso mundo físico e a presença divina imanente. O clímax é Shalom, paz. A paz na Kabbalah não é meramente a ausência de conflito, mas a harmonia perfeita de todas as forças, a totalidade, o selo de Yesod que permite que todas as bênçãos anteriores se manifestem de forma duradoura em Malhut. O Arizal explica que este verso canaliza os Hassadim de Lamed, as 10 Gevurot, aspectos manifestos de Gevurá, de Da'at do nível Men, e novamente Rohimá e Biná dos níveis Lamed e Men. Isso corresponde aos Hassadim de Lamed, Amonai as 10 Gevurot de Da'at de Men, Panav a Rohimá de Lamed, Eilecha os Hassadim de Men, Veiazen a Rohimá de Men, Lecha a Biná de Lamed, é Shalom a Biná de Men. As Kavanot, as intenções místicas do Arizal, são profundas e complexas. Ele explica a importância do Tselen Elohim, a imagem divina na qual o homem foi criado, e como a Birkat Kohanim facilita a entrada dos Mohin, as luzes intelectuais de Abba, o pai arquetípico associado a Rohimá, e Ima, a mãe arquetípica associada a Biná em Zeir Anpin. Particularmente, a bênção é crucial para a internalização dos Mohin Mekifim de Abba, as luzes envolventes ou circundantes do Pai, que são essenciais para a maturidade espiritual de Zeir Anpin e sua capacidade de se unir em Zivug, união sagrada, com a Nukva, o aspecto feminino divino, representando a Shekinah e Malhut. Esta progressão das bênçãos, verso por verso, corresponde à internalização gradual e ordenada desses Mohin. Os Kohanim, espiritualmente enraizados em Hesed e alinhados com Rohimá, são os agentes perfeitos designados para facilitar este processo cósmico. As contagens de letras, 15 no primeiro verso, 20 no segundo e 25 no terceiro, não são acidentais. Elas estão repletas de significados profundos, aludindo a diferentes nomes divinos, às suas expansões, Miluim e aos Tikunei Jekna.
As 13 retificações da barba divina de Ariampin, o semblante longo, representando a vontade e o prazer divinos primordiais, que são os canais através dos quais a misericórdia e o fluxo divino descem ao mundo. A própria palavra assim, com a qual a Torá introduz o mandamento, Kotevarehu, assim abençoareis, tem o valor numérico de 25. O Zohar conecta este número à 25ª palavra da Torá, que é luz, em haja luz. Isso sugere que a Birkat Kohanim é um meio de restaurar e canalizar a luz primordial da criação. Cada letra hebraica, meus queridos, é um universo de significado, um condensador de energia divina. A pronúncia correta das palavras sagradas, com a kavaná, a intenção e concentração apropriadas, ativa essas energias. Por isso, Allah especifica que a Birkat Kohanim deve ser proferida em Lashon HaKodesh, a língua sagrada, com os Kohanim em pé em voz alta, para que todos possam ouvir e receber. O gesto das mãos dos Kohanim também é significativo. Tradicionalmente, eles unem os dedos de uma maneira específica, formando espaços que se assemelham à letra hebraica Shin. Esta letra frequentemente representa o nome divino Shakai, todo-poderoso ou aquele que alimenta, e também se diz que o arranjo dos 10 dedos desta maneira ajuda a canalizar a energia das 10 sefirot. E como já mencionamos, a atmosfera é indispensável para que toda esta maquinaria celestial funcione é o amor a Havá. O Zohar e nossos sábios são enfáticos, a bênção só pode fluir através do amor. A bênção que os Kohanim recitam antes de abençoar o povo, eles dizem: Asher kideshanu bikdushat shel Aharon vetzivanu levarei et amu Israel be'ahavá, que nos santificou com a santidade de Aharon e nos ordenou abençoar seu povo Israel com amor. Notavelmente, esta é a única mitzvah cuja bênção preliminar especifica explicitamente que deve ser realizada com amor. Este amor não é um mero sentimento passageiro, mas uma profunda postura de altruísmo, um desejo genuíno e sincero pelo bem-estar do outro, que alinha o Kohen com o atributo divino de Hav Hesed, a abundante e transbordante bondade divina. É este amor que abre os canais e permite que o Kohen sirva como um conduto puro para a bênção de Hashem. Esta compreensão da Birkat Kohanim como um processo dinâmico de maturação espiritual para Zeir Anpin, conforme ensinado pelo Arizal, tem um paralelo direto em nós. Não se trata de um evento estático, mas de um fluxo contínuo que, quando recebido com a devida preparação e kavaná, ajuda a amadurecer nossa própria estrutura espiritual, nosso partzuf pessoal. As condições para que um Kohen possa abençoar, como ter atingido a idade de 20 anos ou possuir uma barba completa, também aludem a essa necessidade de maturidade para canalizar energias tão elevadas. Além disso, o Kliakar observa que cada um dos 3 versos da bênção começa com a letra Yud. O valor numérico de Yud é 10. Ele sugere que isso alude a 10 bênçãos reveladas e 10 bênçãos ocultas contidas na Birkat Kohanim, afetando tanto nossa realidade física quanto nossa dimensão espiritual. Isso ressoa profundamente com o conceito cabalístico de Or Pnimi, luz interna, que se manifesta de forma tangível, e Or Makif, luz circundante ou envolvente, que protege, eleva e transforma de maneiras mais sutis e abrangentes, um conceito também presente nos ensinamentos do Arizal sobre os Morim. A progressão da bênção, espelhando o fluxo através da Sefirot, de Hesed temperado por Gevurah para a harmonia de Tiferet, e culminando na paz de Malhut através de Netzah, Oda e Yesod não é uma sequência aleatória de palavras agradáveis. É uma invocação estruturada de energias divinas na sua ordem precisa de manifestação, tornando a Birkat Kohanim um microcosmo do poder criativo e sustentador de Deus. Meus queridos, receber um fluxo tão intenso de luz divina, como o que é canalizado através da Birkat Kohanim, requer um kli, um vaso, um recipiente capaz de conter, integrar e manifestar essa bênção. De que adianta uma chuva abundante e generosa se não temos recipientes adequados para coletar a água vivificante? Esse vaso somos nós, nossas almas, nossos caracteres, a totalidade do nosso ser. Na Kabbalah luriânica, aprenderemos sobre a quebra dos vasos, Shevirat Akelim, um evento cósmico primordial onde os primeiros vasos destinados a conter a luz divina se mostraram incapazes de suportar sua intensidade e se fragmentaram. Desde então, a obra da criação e a nossa obra como seres humanos, e o Tikkun, a retificação, a reparação e reconstrução desses vasos.
Nosso ticum pessoal, nosso esforço para refinar nosso caráter e alinhar nossas vidas com a vontade divina, é o que nos torna quelim adequados, vasos capazes de receber e transmitir a luz. Aqui entra a sabedoria profunda e prática do Mussar, a ética judaica. O Mussar não deve ser visto como um conjunto de regras áridas ou uma lista de proibições, mas como um caminho amoroso, sábio e estratégico de autoaperfeiçoamento, de lapidação da alma, de polimento do nosso cli interior. Como disse um grande mestre de Mussar, Rabi Eli Alopian, o Mussar visa fazer ao coração sentir o que o intelecto compreende. Ele nos ajuda a fechar a lacuna, muitas vezes dolorosa, entre os elevados ideais que professamos e a realidade viva de como agimos em nossas vidas diárias. O Mussar nos ensina que cada um de nós vem a este mundo com um currículo específico para o crescimento da nossa alma, um conjunto de traços de caráter, midot, que precisam ser trabalhados e equilibrados. O Rebbe Nachman de Breslev, com sua visão penetrante da alma humana, nos ensina que a verdadeira devoção, o verdadeiro crescimento, muitas vezes reside em fazer precisamente aquilo que não queremos, aquilo que desafia nosso ego, nossas inclinações naturais, nossas zonas de conforto. Não se trata apenas de realizar tzedakah, a caridade com generosidade, ou de seguir as leis terrenas com retidão e pagar nossos impostos, ou de trabalhar arduamente para trazer nosso sustento com honra. Todas essas coisas são fundamentais e indispensáveis. Mas trata-se principalmente daquelas mitzvot, daqueles atos de refinamento que exigem de nós um esforço interior maior, uma quebra do Yetzer Hará, a má inclinação. Pensem no perdão, meus amigos. Perdoar sinceramente alguém que nos feriu profundamente, ou, igualmente desafiador, buscar o perdão daqueles a quem nós ferimos, consciente ou inconscientemente. Isso exige uma imensa humildade, uma verdadeira quebra do orgulho, uma renúncia ao desejo de ter razão. Mas, ao fazê-lo, abrimos comportas celestiais não apenas para o outro, mas para nós mesmos. Pensem também em como reagimos às dificuldades. É fácil louvar a Deus quando tudo vai bem. Mas é quando os problemas surgem, quando as tribulações nos visitam. Conseguimos reconhecer que nossos problemas, nossas dificuldades, não são meros acasos do destino, nem punições arbitrárias, mas o próprio Santo Bendito seja nos mostrando com amor, sim, com amor, ainda que um amor severo às vezes, as exatas facetas de nossas vidas e de nosso caráter que precisam evoluir, que precisam ser corrigidas e elevadas. Ver os desafios como mensagens divinas, como oportunidades de crescimento, é uma das tarefas mais árduas e mais recompensadoras do Mussar. A intenção aqui não é sobrecarregá-los com alahot pesadas, mas de uma maneira amorosa, como um médico habilidoso que aponta a raiz de uma enfermidade para que a cura possa começar, apresentar a ideia de que o cumprimento das mitzvot, especialmente aquelas que nos parecem mais difíceis, aquelas que exigem o maior esforço de nossa parte, são precisamente as que mais forjam e purificam nosso cli. Essa correção de caráter, esse tikkun amidot, retificação dos traços de caráter, começa invariavelmente em nossos lares. O lar é o crisol onde nosso caráter é verdadeiramente testado e fortalecido. A forma como tratamos nossos cônjuges, com paciência, respeito e carinho, mesmo quando estamos cansados ou irritados. A maneira como educamos nossos filhos, com amor e firmeza, ensinando-lhes valores e não apenas satisfazendo seus caprichos. O respeito e a honra que demonstramos a nossos pais. A paciência, a gentileza ou amor gratuito, a Havat Hinam, que demonstramos, ou infelizmente que às vezes deixamos de demonstrar no dia a dia com aqueles que nos são mais próximos. É no lar que o vaso espiritual é verdadeiramente testado, moldado e, se nos esforçarmos, magnificamente fortalecido. Se não conseguimos manifestar essas qualidades em casa, como podemos esperar manifestá-las no mundo exterior? Os desafios que enfrentamos, portanto, não são obstáculos ao nosso crescimento espiritual, eles são o próprio caminho. Quando a Torá nos comanda a amar ao próximo, ou a perdoar, ou a sermos honestos, e nossa natureza egoísta resiste, é nesse ponto de atrito que a verdadeira transformação ocorre. Cada vez que escolhemos o caminho mais elevado, mesmo que mais difícil, estamos polindo nosso cli, tornando-o mais transparente à luz divina e mais capaz de conter as bênçãos que o Eterno deseja nos conceder.
As dificuldades, vistas sob esta luz, tornam-se como cinzéis nas mãos do divino escultor, removendo as asperezas de nosso caráter e revelando a beleza inerente de nossa alma. Quando nos dedicamos com sinceridade a esse Tikkun Hanefesh, essa retificação da alma individual, esse trabalho interior de Mussar, não estamos apenas nos elevando espiritualmente em um vácuo. Estamos, de fato, participando ativamente do Tikkun Olam, a reparação e elevação do mundo inteiro. A Kabbalah luriânica nos ensina que, como resultado da transgressão de Adão Arishon, o primeiro homem, centelhas divinas de santidade, Nitzotzot Kedoshim, se espalharam e caíram, ficando aprisionadas dentro das klipot, as cascas de impureza e negatividade que formam a estrutura do mal e da ocultação divina neste mundo. Nossa tarefa, através do cumprimento das mitzvot com a intenção correta, kavaná do estudo da Torá e do refinamento de nosso caráter, é identificar, resgatar e elevar essas centelhas caídas, devolvendo-as à sua fonte divina. Cada traço de caráter que corrigimos, cada ato de bondade que realizamos, cada mitzvah que cumprimos com amor, libera essas centelhas e contribui para a restauração da harmonia cósmica. Assim, o trabalho mais íntimo e pessoal em nosso próprio ser tem repercussões cósmicas, contribuindo para a retificação dos mundos inferiores e apressando a redenção final. O Talmud, em Yoma 9b, nos ensina uma lição dolorosa, mas fundamental. O segundo templo foi destruído por causa de Sinat Hinam, ódio gratuito e infundado entre irmãos. Consequentemente, a lógica espiritual nos diz, e nossos sábios confirmam que a reconstrução do templo, a vinda do Mashiach e a redenção completa dependem do seu oposto. Ahavat Hinam, amor gratuito, generoso e incondicional. Este amor gratuito, que, como dissemos, deve começar em nossos lares, precisa se expandir para nossa comunidade, para todo o povo de Israel e, em última instância, para toda a humanidade, pois todos são filhos do único Criador. Este Ahavat Hinam é o bálsamo curador para um mundo fraturado pelo egoísmo e pela divisão. É a energia magnética que atrai a Shekinah, a presença divina, de volta à sua plena e manifesta revelação em nosso meio. A unidade do povo de Israel, alimentada por este amor, é uma condição essencial para que a redenção se manifeste. É crucial entender que não somos meros espectadores passivos, aguardando que a redenção aconteça por si só em algum futuro distante. Nossos sábios, baseados em inúmeras fontes na Torá e nos profetas, ensinam que através da Teshuvá, arrependimento e retorno a Deus, do estudo diligente da Torá, especialmente de Pnimiut Torá, a dimensão mística e interior da Torá, como a Kabbalah que estudamos aqui, e da prática fervorosa das mitzvot com amor e devoção, nós, o povo de Israel, temos o poder e a responsabilidade de ativamente apressar a vinda. Para alguns, o retorno do Mashiach. Cada ato de conexão, cada centelha elevada, cada coração que se abre para o divino, encurta o tempo do exílio e aproxima a era messiânica. A Birkat Kohanim, ao atrair um fluxo tão intenso de bênção, santidade e morrim divinos para o mundo, e sem dúvida uma ferramenta poderosíssima neste esforço coletivo. Cada vez que esta bênção é proferida com a kavaná apropriada pelos Kohanim, cada vez que é recebida com um coração aberto e receptivo pela congregação, estamos, metaforicamente, construindo mais um tijolo no templo vindouro. Estamos polindo mais uma faceta do diadema do Rei Mashiach. O Zohar fala do Shefa, o fluxo divino, que desce através dos Kohanim para abençoar o povo, implicando um impacto amplo e benéfico que se estende muito além dos indivíduos presentes, contribuindo para a elevação espiritual do mundo. E assim, meus queridos alunos, retornamos ao Shabat, este dia sagrado que é descrito como Me'in Olam Rabá, uma amostra, um vislumbre do mundo vindouro, da era messiânica de paz e perfeição. Com nossa Neshama Yeterá, nossa alma adicional que nos agracia neste dia, temos uma capacidade ampliada, uma força espiritual intensificada para romper barreiras espirituais, para superar aquelas situações, tanto internas quanto externas, que nos prendem, que nos limitam material e espiritualmente. O Shabat é o tempo de transcender o ego, de silenciar as racionalizações superficiais que tantas vezes nos impedem de perceber a verdade, e simplesmente ser na presença divina, absorvendo sua luz, sua paz, sua sabedoria. Este estado elevado de consciência e receptividade que o Shabat nos proporciona, o simples ato de escutar um shiur como este com atenção e coração aberto, de ouvir as palavras sagradas da Birkat Kohanim, ou mesmo de pronunciar ou escutar uma única letra ou palavra em Lashon HaKodesh,
A língua sagrada do hebraico pode verdadeiramente destravar fluxos divinos em nossas vidas de uma maneira que pode parecer sobrenatural. Quando nosso Kli, nosso vaso interior, está preparado, quando foi polido pelo trabalho de Mussar, pela prática das mitzvot com amor e pela ânsia sincera de conexão com o Criador, então cada ensinamento, cada bênção, cada palavra de Torá se torna uma semente viva de transformação, capaz de germinar e frutificar abundantemente em nossas almas. A alma expandida do Shabat possui uma capacidade aumentada de absorver e integrar a energia espiritual, tornando cada ato sagrado neste dia particularmente potente. A intenção final de toda esta jornada de aprendizado, meus queridos, não é apenas acumular conhecimento intelectual sobre os segredos da Birkat Kohanim ou as profundezas da Kabbalah. O conhecimento é vital, é o mapa, mas não é o destino. O destino é nos tornarmos nós mesmos personificações vivas dessa bênção. Que possamos levar essa luz, Yevarehecha, essa iluminação da face divina, e a Erpanav, essa paz abrangente, Shalom, para dentro de nossos lares, para nossos locais de trabalho, para nossas comunidades, para o mundo. Que o amor que cultivamos através do Ahavat Hinam, a retidão que buscamos através do Mussar e das mitzvot, a fé inabalável que nos anima em nossa jornada, toquem com sinceridade e profundidade todos aqueles ao nosso redor, apressando a revelação completa e gloriosa da luz do Mashiach, que ele venha rapidamente em nossos dias. Que este Shabat seja um verdadeiro divisor de águas em nossa jornada espiritual, individual e coletiva. Que as bênçãos da Birkat Kohanim, agora compreendidas, esperamos em uma profundidade cabalística um pouco maior, nos inspirem a uma transformação real, significativa e duradoura. Lembrem-se, por favor, de curtir este vídeo, de compartilhá-lo com outros buscadores de luz, de se inscrever em nosso canal para que possamos continuar esta sagrada jornada juntos e de deixar seus comentários e perguntas, que tanto enriquecem nossa comunidade de aprendizado. Mas, acima de tudo, meus amados, lembrem-se de viver estes ensinamentos. Que a teoria se transforme em prática, que o conhecimento floresça em sabedoria e que a sabedoria se manifeste em atos de amor e santidade. Assim, criamos um ciclo virtuoso. Quanto mais nos tornamos um Kli refinado, mais bênçãos e sabedoria podemos receber. E quanto mais recebemos, mais podemos refinar nosso Kli e irradiar essa luz para o mundo. Shabbat Shalom Umevorá, que a paz e a bênção transbordante do Eterno estejam com todos vocês, com suas famílias, com todo o Israel e com o mundo inteiro, hoje e sempre. Amém vi amém. Hazak Uvarur.